Às quintas-feiras temos a presença aqui da empresária, especialista em vinhos também, Natália Molina, que já está conectada conosco, vem trazendo, como sempre, as suas novidades, já está... Opa! E já está bebendo logo de manhã. Natália, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Bem-vinda. Beto, tudo bem? Deixa eu Tudo bem. colocar o fone aqui. Você me pegou antes hoje, hein, do horário? Ó, de surpresa Você... aqui. Tudo de uma surpresa. É claro, Natália, mas não, fica tranquilo que eu estou vendo que você está com uma garrafa aí, estou achando bastante curioso e eu quero saber o que é isso. Hoje nós vamos falar dos utensílios para vinho. Ainda não comecei a beber, tá? É só para mostrar mesmo os utensílios para vinho. Bacana. Lembra que eu falei que a minha linha de utensílios, de acessórios, estava chegando, Não, Beto? pois é, eu não vejo a hora de chegar. Então, desde semana passada, na verdade, eu já tô com ela, mas eu ainda não lancei totalmente, estamos precificando, mas eu vim trazer em primeira mão hoje aqui no Farol de Limeira Que bacana. alguns itens. Então você está colocando etiqueta, né? Como se fazia antigamente. Na verdade tem que precificar, né, ver valor de custo, essa parte mais burocrática do Sim, negócio. sem dúvida, está muito bom. E o que você tem? E aí, hoje, então, eu vim trazer algumas dicas. Então, para quem mora sozinho, para quem não quer beber um vinho inteiro e tem aquela preocupação, meu Deus, eu vou abrir o vinho, né? Se você já sabe que o vinho morre, né? Então, o vinho branco, de 1 a 3 dias na geladeira, ele morre. O vinho tinto, no máximo 5 dias. Então, como eu faço para que o vinho dure um pouco mais, né? Na minha geladeira? Para eu conseguir beber pelo menos mais alguns dias. Então eu trouxe algumas dicas que são esses acessórios. Esse aqui é chamado de Vacovan. Esse Vacovan, ele vem com uma rolha, ó. A gente coloca aqui na garrafa, aí a gente vai acoplar ele aqui e vai fazer um movimento de puxar. Nesse movimento a gente está tirando o oxigênio da garrafa, que é o oxigênio que faz mal pro vinho, né? Você lembra, Beto? Sim. Então, tá vendo? Ó, o meu vinho tá aberto, isso tudo de oxigênio. Então, eu vou ficar lá um tempinho fazendo. E como eu sei que acabou, quando ele começa a ficar bem duro, ele vai ficar bem duro. Aí assim que ele tiver bem difícil de fazer esse movimento, você tira e guarda exatamente assim, ó, na sua geladeira. E aí, ele, com esse utensílio, pode ser que ele dure 2, 3 dias a mais, tá? Claro que não é uma regra, mas sem o oxigênio pode ser que ele conserve um pouquinho mais. E aí depois é só tirar, ó, tá vendo o barulho que faz, a Sim, pressão? sim. É só tirar e usar normalmente, né? Beber normalmente. E o Pode que... ser que ele perca um pouquinho, né, da sua acidez, alguma coisa, mas isso aqui pra mim, pode falar. Não, deixa eu te falar. Esse barulhinho, o que é? É porque a gente tirou todo o gás, né? Ele pegou, tirou todo o oxigênio, ele pegou a pressão ali, e a hora que você tira, é como se estivesse abrindo de novo o vinho. Ah, tá bom, tá bom. Por favor, prossiga. E aí a gente tem um que é mais fácil ainda. Esse aqui é legal porque ele vem com 2 rolhas, então você consegue usar para 2 vinhos, pode comprar rolhas extras, então é legal. Mas esse aqui eu acho super prático, é o que eu mais uso na verdade. É também o Vacovan, tá vendo? Ele é pequenininho e a mesma coisa, você coloca lá na garrafa, vai tirando todo o oxigênio. Quando ele estiver bem difícil de fazer, é porque ele está sem o oxigênio. E aí você também mantém na geladeira. Isso aqui é o utensílio que eu falo que mais tem que ter. Vacovan é uma das melhores coisas que um bebedor de vinho pode ter em casa. Então, esse aqui é um utensílio muito legal para ter. E aí, o espumante, né? O espumante, ele vai durar aí umas 6 horas com as perlages, se você não tiver nada para segurar ele. Ele é um vinho branco, né, na sua maioria. Às vezes tem uva tinta também. Mas ele vai durar de 1 a 3 dias, no máximo também, eu digo, para início de oxidação. Mas as perlages acabam antes. Para não ter esse problema e durar um pouco a perlagem, por exemplo, até no dia seguinte, por exemplo, tem essa rolha aqui que é própria para espumante. Então, você coloca ela na garrafa de espumante, fecha e ela mantém o gás carbônico lá dentro e as bolinhas por mais tempo também. Isso aqui se vê muito quando você vai fazer degustação lá em Bento Gonçalves, nas vinícolas, você vai degustar um espumante, eles não abrem um espumante para uma pessoa, né? Às vezes fica 1, 2 dias para degustação. E aí eles usam essa rolha aqui, que é para espumante, que é muito legal, para manter as perlages. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. É diferente, né? O processo é diferente daquele outro, porque nesse aí ele não retira o ar de dentro da garrafa, é isso? É isso aí.
E aí é o que eu falei, ele vai oxidar também porque é o vinho branco, mas no espumante a gente quer manter as perlagens, as bolhas. Então ele é para você fechar e o gás carbônico, as bolhas não irem embora. Então é diferente. Eu fiz um teste esses dias, daquele espumante que eu falei, que eu abri para mais. Você sabe que ele durou de domingo até quinta-feira ele estava legal na geladeira, viu, Natália? Mas e as perlagens? Perdeu. Perdeu. Aí ele se vai embora. Mas então ele manteve, não oxidou nem Não, nada. não, mas Era então, rosé? mas eu usei, era rosé, mas eu usei uma rolha comum, claro que não era adequada, mas agora com os produtos Natália Molina eu tô salvo. Vendo? Então, porque o rosé, como ele tem a uva tinta, ele dura um pouco mais, né? Então, tudo que tem a uva tinta, ele tem mais tanino e então ele vai durar um pouco mais do que as uvas brancas, né? Porque o tanino, ele tem a sua conservação ali natural, né? Mais do que os vinhos brancos. Uma próxima acessório que é muito legal é para quem tem aqueles vinhos mais antigos. E aí foi abrir, quebrou a rolha ficou lá no meio. O que eu faço agora, né? Pode empurrar? Pode empurrar. O problema é que pode ser que ele vai se despedaçar mais e ficar lá dentro. Não tem problema também, eu já falei isso. Eu uso um coador só para isso, para coar essas rolhas. Mas tem essa pinça. Ó, ela vem fechadinha assim. E aí você encaixa. É como se fosse você. É uma pinça mesmo, igual a pinça das mulheres de tirar, ó, sobrancelha. Você vai encaixar ele certinho na rolha e vai puxando ele assim, girando. E aí você consegue resgatar a rolha, principalmente aquelas rolhas antigas, né? Com os vinhos mais antigos, que já tá ressecada. Então você consegue resgatar. Porque os vinhos mais antigos, por mais que a rolha esteja ali em contato com líquido, aquela parte vai estar hidratada, o restante vai estar ressecado. Então, geralmente quebra, tá? É bem fácil de quebrar. Então, isso aqui vai salvar a rolha. Bem legal esse instrumento. Eu já usei uma peça dessa faz muito tempo, eu tô me lembrando, só que eu não estou me lembrando se eu consegui tirar a rolha ou se eu só dei uma amolecida ali e depois entrei com o saca-rolha e tirei. Esse é o recomendado, né? Pode ser também. Mas esse aqui é no caso, por exemplo, se ela quebrou. Se Tá, ela quebrou, dificilmente você vai conseguir colocar o saca-rolhas até o final, né? exato. Então, ela é legal se ela quebrar. Mas se ela tiver também, você viu que ela tá muito ressecada, você pode dar uma afrouxada nela e vir com o saca-rolhas também. Mas especialmente para aquelas. Quando você vai tirar, só sai metade da rolha. Aí você fala, meu Deus, e agora? Então você coloca ele e salva a sua outra metade da rolha. Esse aqui, eu nem abri, olha que coisa mais. Ó, tá até com as. Tem a logo, tem os desenhos. Tá bem legal. Esse aqui é para servir o vinho. Então, é um bico que a gente coloca aqui e aí faz com que as pessoas que não tenham tanta prática não deixem escorrer, não caia, não suja a toalha da esposa, né? Porque vinho mancha. Então, esse aqui é super legal para servir. Só que ele também serve como aerador. Então, dentro dele, dá para ver aqui, ele tem alguns Sim. furinhos. Então, assim que sai o líquido, o oxigênio vai entrando ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, o oxigênio vai fazendo com que o vinho respire. Então, é uma forma também de aerar o vinho, tá? Então, é um bico para servir com aerador. É bem legal esse. Não é aqueles bicos simples. Esse aqui tem um aerador junto. Então, ele facilita o seu vinho respirar antes de você beber ele. Bem legal, né, Beto? Tá bom, tá bom. Eu vou dizer uma coisa para você e para os amigos e amigas que nos acompanham. Eu sou um consumidor diário de azeite, por exemplo. Mas é difícil achar algum equipamento que faça com que o azeite não vá para o galeteiro, não vá para a mesa, ele escorre, é horrível. Tem um em casa lá que funciona até que razoavelmente bem. Mas você chamou a atenção de um detalhe, que agora, é claro que você vai falar que sim, mas eu tenho que perguntar, funciona mesmo? Porque realmente você vê aquele vinho que você serve escorrendo pela garrafa e manchando a mesa, é tudo de ruim, né, Natália? Esse funciona. Os de azeite também tá complicado de achar um bom. Mas esse aqui funciona. Tem a borracha aqui certinho, ele encaixa certinho na garrafa. Funciona muito. E existe também, que ainda não chegou para mim, que também vai ter na linha, mas é o salva-gotas. O salva-gotas é um anel que fica aqui, né? E aí ele é acolchoadinho dentro, então ele não deixa com que a rolha escorra pela garrafa. Também é super legal. Mas esse aqui, além de servir, eu acho que o mais interessante é de aerar.
Ou seja, para quem não tem decanter, não quer, né, ter, é um custo, ou quebra sempre e não quer ter mais, ele é bem legal para aerar o vinho. Principalmente os Bacana. taninos passaram lá por barrica de carvalho e precisam respirar. Aí tem uma coisa que eu acho que você vai gostar também, que é o que a gente sempre fala sobre gelar o vinho, né? Tá. Olha essa bolsa térmica aqui. Olha que chique. Isso aqui a gente mantém no congelador e aí é hora de servir. Então você vai sair, ou vai pra praia, ou vai servir os amigos, você vai colocar a sua garrafa aqui dentro, né? Deixa eu colocar aqui. E aí, em 5 minutinhos, ele já gela e fica até 2 horas mantém frio. Puxa, que espetáculo. Essa eu não conhecia não, Natália. Isso aí, assim, desse formato eu nunca tinha visto. Muito bacana, bonito equipamento. É, né? É em gel. Então você mantém lá no congelador. Quando você for beber, né? Ou tá com os amigos em casa tomando, você pode colocar na mesa. Ele não é feio, não é grosseiro. Às vezes você põe um baldinho de gelo, mas também escorre, não tem muito lugar. Mas esse aqui é super prático, ó. Você coloca para qualquer garrafa, né? Geralmente se usa mais para espumantes ele, porque ele gela bastante, ou vinhos brancos, mas nada impede de colocar um vinho tinto também. Não, eu já tô imaginando uma outra utilidade, né? Aquele vinho que você chega assim para fazer uma janta de última hora, você pode pôr um vinho tinto aí também, só para dar uma resfriada nele. Vale a pena também, né? Pode, chegou do supermercado, né, em casa correndo, que Isso. já quer abrir aquele vinho, não tem tempo de gelar, coloca ali dentro. Bacana. Poxa, Natália, que linha fantástica, viu? Não vejo a hora da avant-première aí, da apresentação de todos os acessórios que fazem sentido, né? Não são apenas assim para curiosos ou para gente que quer se exibir, né? Para causar. Eles são práticos, né? É isso aí. Exatamente, eu quis trazer tudo que eu uso, então tudo Tá. que é prático, porque tem vários utensílios que não é desnecessário ter, né? Tem várias coisas, eu falo que é que nem quando a gente é mãe de primeira viagem, que você compra tanta besteirada que depois eu tive o segundo, eu falei, meu Deus, por que eu fui comprar isso e nunca usei? Mas o vinho é a mesma coisa, né? Às vezes você compra aqueles kits que vem várias coisas que talvez você nunca vai usar. Você nem sabe para que é. Então eu trouxe os itens que são mais utilizados para ser prático mesmo, para facilitar a vida. E aquela coisa que eu falo, né, Beto? Se você quer presentear alguém, você sabe que a pessoa gosta muito de vinho, mas não sabe o gosto da pessoa, não dá presente de vinho, dê utensílios. Olha que legal. Né? Você dá um Exatamente. kit de utensílios, a pessoa escolhe o vinho dela e vai usando os utensílios. Ela que se vire com o vinho, é. É isso aí. Ela que Da compra. sua preferência, nada mais justo. Só para te contar uma curiosidade antes da gente encerrar, você me fala alguma coisa que eu fiz em relação a vinhos. Esse final de semana, eu não estava muito inspirado, na verdade, eu fui pegar um vinho que eu falei, como é que tá esse negócio aqui? É um vinho que eu comprei numa viagem que eu fiz no Sul. Pra você ter uma ideia, isso deve ter 20 anos. Mas não era um vinho assim, daqueles de nome, era um vinho de alguma vinícola que eu devo ter entrado lá, gostei e tal, não tinha nome realmente. Ou seja, era um vinho de segunda categoria. Mas eu falei, deixa eu ver aqui por curiosidade. Você sabe que eu abri o vinho, a rolha saiu direitinho. É claro que de vinho mesmo sobrou muito pouco, mas deu para tomar. E uma outra curiosidade, outra curiosidade. Eu vi que o vinho tinha passado um pouco, mas a Márcia adorou o vinho. Olha aqui, porque ele ficou mais suave também. Ou seja, naquilo que eu pergunto para você também, né? Isso acontece com vinhos muito antigos? Ele fica mais suave? Porque. Então, deveria, provavelmente, era um vinho de guarda ele, né? Porque se não fosse um vinho de guarda, com certeza ele não teria aguentado, teria ficado ruim, ou vinagrado e tudo. Talvez tenha passado um pouquinho para o seu paladar, mas os vinhos de guarda, eles têm muito tanino, muito álcool e muita acidez. Tudo muito. Que é para, com o tempo, né, o oxigênio vai entrando aos pouquinhos por aquela rolha, e aí, com o tempo, o oxigênio, nesse caso, vai amaciando o vinho, então vai deixando com que o vinho fica melhor, entendeu? Diferente para os vinhos jovens, que o oxigênio vai fazer mal. Mas provavelmente era um vinho de guarda, talvez tenha passado, não era para ficar 20 anos, mas se pro paladar da Márcia estava bom, não chegou a oxidar, né? Não estava vinagrado. Exatamente. E quando eu digo suave, não é suave porque ele ficou doce, eu digo suave porque ele ficou assim, mais tranquilo. Leve, assim. né? Leve. Mais Isso, tranquilo exatamente, na boca. foi isso aí. Bacana, Natália, bacana. Olha, sucesso, está apenas começando mais uma vez na sua vida aí. Fico muito feliz que isso aconteça, viu? E nós precisamos marcar um programa especial, agora que o nosso Farol iniciou essa semana o Farol Entrevista. Poxa, já estou pensando aí você entrevistar algumas celebridades do mundo dos vinhos aqui no Farol, no Entrevista 2, que será lançado agora no mês de... Maravilhoso. Nós estamos em abril, mês de maio.
Nós vamos lançar o Entrevista 2 com os membros aqui no Farol. Já estou imaginando você nos estúdios aqui do Farol, com os seus convidados, as suas convidadas, mostrando tudo isso aí para o mundo inteiro, Natália. Sucesso. Muito obrigado, viu? Vai ser um prazer. Obrigada e conta comigo sempre. E semana que vem eu trago mais novidades do mundo dos vinhos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Muito bem. Tá aí a Natália Molina, que bacana, né? Empresária também, empresária de sucesso no mundo dos vinhos. Aliás, mundo dos vinhos para as mulheres. Natália Molina, você a encontra nas mídias sociais, no Instagram. Ela está sempre postando, principalmente no Instagram, né? Algumas coisas engraçadas, algumas curiosidades. A Natália é muito espirituosa.